Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o Dr. Alberto Murray Neto. Quem é o Dr. Alberto Murray Neto? Bom, eu sou advogado, militante, sou membro do Comitê Olímpico Brasileiro, sou juiz, árbitro da Corte Arbitral do Esporte, sou formado pela Academia Olímpica Internacional em Estudos Olímpicos e árbitro da Corte, como falei, e diretor de uma ONG que promove o esporte, o movimento olímpico, faz um trabalho com a comunidade carente de Paraisópolis. E um apaixonado por Olimpíadas, já tive 10 Olimpíadas e, enfim, costumo escrever alguns artigos, algumas coisas sobre Jogos Olímpicos. Tem o esporte no DNA, tem o esporte no sangue, porque neto do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Major Silvio de Magalhães Padilha, que, aliás, foi sucedido por essa turma que está aí, primeiro pelo André Richer e depois pelo atual presidente Carlos Arthur Nussmann, que, aliás, sempre criticou muito o Major Silvio de Magalhães Padilha, porque o Major ficou muitos anos na presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. Curiosamente, o nosso presidente Nussmann já está lá desde 95, se eu não estou enganado, e não dá sinais de que queira sair, muito ao contrário. E desfruta de uma situação nababesca, comparado com a situação do Major Silvio de Magalhães Padilha, que morreu pobre, diga-se de passagem. Você acaba de voltar da sua 10ª Olimpíada. Aliás, me assusta um pouco, Alberto, olhar para você. 10 Olimpíadas são 40 anos. Quer dizer, você já ia à Olimpíada antes de nascer, não? A primeira era muito pequena, Tá. Foi em Munique, em 72. Tá. Mas eu tenho lembranças e a mais marcante, infelizmente, é a do massacre dos... Gravado na memória de uma criança, né? Exatamente. Claro. Exatamente. Mas eu tenho uma lembrança trágica daquele dia. O que você viu em Pequim que te agradou muito? O que você viu em Pequim que não te agradou nada? A organização dos Jogos foi perfeita. Eu nunca vi tanto dinheiro gasto numa edição de Jogos Olímpicos e acho até que as cidades que venham a suceder Pequim não gastarão tanto. Porque Pequim teve a necessidade de mostrar ao mundo que era a grande potência econômica e será no futuro do mundo. Então, a organização dos Jogos me agradou. O público era muito bem assistido, não era só a chamada família olímpica, mas existia talvez um voluntário para cada pessoa que ia aos estádios. Tudo muito bem organizado. E me agradou muito o legado que a cidade... que vai ficar na cidade. Porque Pequim, eu tive em Pequim a primeira vez há 20 anos atrás e a cidade se transformou absolutamente. Metrô, freeways na cidade, os estádios, todos magníficos, eles vão ficar efetivamente à disposição do povo chinês para treinamento de atletas, ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro, cujo legado foi zero. Nós pudemos ver o povo chinês aprendendo o que é olimpismo, porque houve uma educação olímpica para o povo. E o que não me agradou, assim, em termos gerais de Olimpíada, comparada com outras, foi a falta de miscigenação nas ruas. Eu acho que foi uma Olimpíada muito chinesa. Não havia o número de turistas esperado, como havia em Barcelona, por exemplo. Não havia aquele encontro na rua de não atletas, de pessoas de várias localidades do mundo que se confraternizam, que trocam pin, que, enfim, fazem aquela festa que é a festa de rua que acompanha. Mas pelo que você está dizendo, exatamente essa era a pergunta que eu ia te fazer e você já citou Barcelona. Do ponto de vista do legado para a cidade, quer dizer, o que Pequim herda é
digamos, pode se comparar com o que Barcelona herdou? Porque Barcelona também viraram a cidade inteiramente, né? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, porque Barcelona 92, agora nós estamos falando de 2008, Barcelona, antes dos Jogos, era uma e depois passou a ser outra cidade completamente diferente. Aquela região do Porto Olímpico era uma região que não se podia caminhar à noite. Hoje, viraram Barcelona para o mar. Exatamente. Quem não conhece Barcelona, Barcelona é uma cidade que você frequentava e você não lembrava, não percebia que Barcelona era uma cidade costeira, né? E viraram Barcelona para o mar, a cidade ganhou uma coisa... Só que a questão é que Barcelona continua sendo, para mim, a Olimpíada, vamos dizer assim, mais charmosa. E foi muito bem organizada, só que Pequim... Barcelona tinha a intenção de fazer uma Olimpíada para a melhoria da cidade. Pequim, eu acho que tinha a intenção de fazer isso, mas de mostrar alguma coisa ao mundo. Tipo, nós somos a potência econômica do mundo. Foi a Olimpíada da opulência para mim. Tudo grandioso. Nesse aspecto, Alberto, quer dizer, uma coisa que nós vamos tratar e que eu sei que te preocupa e preocupa todo cidadão brasileiro responsável, até pelo regime, não há quem conteste os gastos, né? Quer dizer, era burra aberta e o que precisar gasta e dane-se, né? 40 bilhões de dólares e não há contestação sobre isso. E é engraçado como o povo chinês recebe SMS do governo com determinadas instruções e elas são seguidas à risca. Eu não sei se você sabe do que aconteceu com o Carrefour um pouco antes dos Jogos. Quando a tocha passou pela França, houve uma das manifestações mais violentas contra a questão do Tibete e pela liberdade democrática na China. E no mesmo dia o governo chinês mandou um SMS para que não se fossem mais ao Carrefour. Eu estava com um técnico de atletismo lá, que tinha um atleta, não estava na delegação, mas tinha um atleta lá, e nós almoçamos juntos. Ele já está na China por razões profissionais há 5 meses, e ele me disse que o Carrefour ficou absolutamente às moscas. E ficou às moscas por 2 dias, até que o Carrefour se retratasse. Houve lá umas placas na frente do presidente do Carrefour dizendo que nossa intenção é a união dos povos, somos contra a manifestação e tal. E aí eles receberam outro SMS dizendo, agora vocês podem voltar. Então, e ele me contou, ele está na China já há muito tempo, ele é brasileiro, me disse que houve outras coisas que também nós não ficamos sabendo. A gente ficou sabendo de uma bomba. Houve outras bombas que foram abafadas, houve protestos na China de chineses pelo Tibete que foram abafados. Quer dizer, ele diz que o que chegou no Brasil não foi tudo o que aconteceu, que talvez a Olimpíada tenha sido muito chinesa por medo de segurança. A segurança lá era fortíssima. Então, eu acho que eles quiseram fazer uma Olimpíada para o público chinês. Você chegou a ouvir alguém fazer referência ao fato de que dias antes de começar a Olimpíada, aviões chineses bombardearam os céus de Pequim com DDT para resolver a questão dos insetos e do mau cheiro? Não. Mas eu tive em Pequim há 1 ano e meio atrás e voltei agora. Realmente a situação climática e de trânsito estavam muito melhores. Eu espero que o legado não seja só no esporte e nas obras de infraestrutura, que isso continue, porque o trânsito era horrível há 1 ano e meio Então deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa questão do DDT, que foi detetada por alguns jornalistas norte-americanos que ficaram muito assustados, porque DDT é uma coisa proibida nos Estados Unidos, por exemplo, há 50 anos. Você se lembra de ter visto passarinhos nas árvores ou nos céus de Pequim? Não. A cidade muito arborizada, mas é uma boa questão. Não tinha passarinho? Não tinha. Embora o ambiente fosse propício a isso, porque a cidade inteira arborizada, com esculturas e tal, mas não vi, tem razão. A gente continua essa conversa, até já. Eu estou conversando com o Dr. Alberto Murray Neto, que é membro do Comitê Olímpico Brasileiro e é membro também da Corte Internacional do Esporte, árbitro da Corte Internacional do Esporte. Tem 10 Olimpíadas nas costas, acaba de chegar de Pequim e é uma conversa sempre muito interessante, porque é alguém que, embora
pertencendo ao Comitê Olímpico Brasileiro, tem uma visão crítica sobre como as coisas são conduzidas pelo COB. E tem um verdadeiro espírito olímpico, coisa cada vez mais rara, infelizmente, entre os esportistas do mundo inteiro. Falávamos dos legados para Pequim, dos legados para a China. Você ouviu, o doutor Alberto chegou a se referir ao fato de que para Pequim ficaram coisas que certamente não ficaram para o Rio de Janeiro. Claro, uma referência ao Rio 2007, aos Jogos Pan-Americanos. E, evidentemente, nós vamos tratar da candidatura brasileira para as Olimpíadas de 2016. Mas tem um legado que é maior do que qualquer outro legado que eventualmente possa ficar para a China, né, doutor Alberto? Que é a democracia na China. Uhum. Eu acho que o povo do mundo que se preocupou com o Tibete tem que continuar fazendo as pressões necessárias e as entidades internacionais como a ONU, o próprio Comitê Olímpico Internacional, tem que continuar com os olhos voltados para isso. O maior legado que a China poderia ter, muito maior do que tudo que eu vi lá, é a democracia política, é a abertura política que efetivamente não existe. Eu nunca vi isso. Os voluntários marchavam de um lugar para o outro, num símbolo claro de que houve... A coisa é militarizada. Exatamente. Mas a própria política esportiva, no sentido de fazer medalhistas, foi alguma coisa artificial, né, Alberto? Foi. Né? Embora a China esteja se preparando para essa Sim, Olimpíada há não é de hoje, muitos claro. anos. Há muitos Claro. anos. Agora, você sabe que um dia eu ouvi, e não sei, gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, ouvi de um médico chinês radicado aqui no Brasil, acupunturista dos mais conhecidos da cidade, e um liberal, não é comunista. Ele dizia o seguinte: mas, ô Juca, como é que você imagina uma democracia num país de quase 2 bilhões de habitantes? Não dá para ter democracia com mais de 1 bilhão de pessoas. Tem que ter ordem unida mesmo. Quer dizer, é claro que é uma simplificação, mas é complicada essa questão, né? O que hoje em dia é perigoso é que ainda existe gente que defende a teoria da boa ditadura contra a má democracia. Isso mesmo. Isso é perigosíssimo. No mundo do século XXI. Exatamente, mas eu acho que talvez seja, e o que é pior ainda, uma juventude que não viveu ou não sabe bem a história pela educação fraca que nós temos nos colégios públicos, do que foram as ditaduras do mundo, e que não faz muito tempo. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil e fora do Brasil, o próprio massacre nazista, que se utilizou até da Olimpíada para fazer a sua propaganda, isso é muito perigoso, né? A pior democracia será sempre melhor do que a boa ditadura, se é que existe boa ditadura. Se é que existe uma boa ditadura. Pode ter alguns aspectos que façam o país se desenvolver numa ditadura, mas ditadura jamais é boa. O cerceamento de liberdade, este é sempre absolutamente incompatível com o gênero humano. Pelo menos é o que eu acho. Doutor Alberto, mas estamos aí, postos diante de uma candidatura, de mais uma candidatura. Tivemos Brasília 2000, tivemos Rio 2004, tivemos Rio 2012 e agora temos Rio 2016. Há que se tratar dessa questão de maneira responsável. A pergunta que sempre me fazem é a seguinte: pô, mas você acha que o Brasil não tem condições de fazer uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada? E a minha tendência é responder: olha, condições tem. Condições tem. Se a África do Sul vai fazer uma Copa do Mundo, se o México fez Olimpíada, por que nós não podemos? Claro que podemos. Mas eu sempre digo também o seguinte: com essa gente que está aí, eu acho que não. Queria a tua opinião. Copa do Mundo é um pouco mais fácil, porque muita coisa é por conta, os gastos são por conta dos países, como alojamento, alimentação. Cada país escolhe a sua concentração, onde vai ficar, cuida do seu transporte. Então, os gastos são menores. Olimpíada é diferente. A cidade, em primeiro lugar, né, não foi o que nós vimos no Rio de Janeiro, mas o Pan-Americano segue a mesma linha, a cidade gasta muito mais o país do que a Olimpíada. Eu acho a mesma coisa. Quem de nós não gostaríamos de ver uma Olimpíada no Brasil? Mas não é ainda o momento apropriado.
Um país que tem problemas gravíssimos de saúde, onde as pessoas morrem na fila dos hospitais porque tem dengue, onde problemas seríssimos de segurança, problemas de saneamento básico, problemas de habitação, não só nos sertões, onde há seca e tal, aqui nas grandes cidades, São Paulo, nós vemos. Então, no momento em que eu vejo tanto dinheiro desperdiçado para isso, eu acho que nós estamos, na verdade, agredindo a população pobre do país. Nós precisamos ser grandes para nos tornarmos olímpicos e não nos tornarmos olímpicos para sermos grandes. Quer dizer, o país tem que ter uma infraestrutura, uma mentalidade olímpica, ter um saneamento básico, ter hospital, ter hotel, não ter poluição, para aí poder pleitear. E tudo isso conta muito no voto do Comitê Olímpico Internacional. Pois é, fazendo o papel do advogado do diabo, há uma corrente que diz sempre o seguinte: uma coisa não exclui a outra. Podemos dar atendimento a essas carências concomitantemente com a organização de um evento como a Olimpíada. 2, se a gente ficar esperando resolver todos os nossos problemas, nós não faremos coisa alguma. 3, o homem foi à Lua antes de resolver os seus problemas na Terra. Não me pergunte a minha opinião, porque você sabe. Eu quero a sua em relação a essas questões. Vamos pegar como exemplo o Rio de Janeiro. Quer dizer, não se compara Pan-Americano com Olimpíada. Aliás, uma parte da frustração, da falta de medalhas que o Brasil teve na Olimpíada é porque muita gente achou, bom, no Pan-Americano foram... Temos o Mark Spitz do Pan-Americano, não temos? Então. Coitadinho do Thiago. Que é um excelente nadador. Barbaridade, o baita nadador. Mas só que a Olimpíada é Olimpíada. Claro. Eu acho que, fazendo a comparação, vamos ver. O Rio de Janeiro, qual é o legado que ficou para a cidade? Nenhum. E eu vou dizer por quê. Pode ainda ficar, se houver mudanças em algumas coisas. Mas infraestrutura, eu tenho o dossiê de candidatura. Não foi feita uma única obra do que está lá. Eu desafio alguém a mostrar alguma coisa. Metrô, linha... Despoluição da Baía da Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas, nada. Rigorosamente nada. Construíram 3 grandes estádios, vamos dizer assim, que é a piscina, o Engenhão e o poliesportivo. O poliesportivo virou o quê? Virou salão de festa. Salão de festa, casa de show. Ainda houve, parece que uma disputa ali se ia virar templo evangélico ou se ia virar casa de festa, acabou virando casa de festa. A piscina, até agora não se tem utilização, a não ser para as grandes competições nacionais, que eu acho que também deve servir para isso. Mas agora diz que vão contratar uma entidade americana de consultoria para ver o que fazer com a piscina. Não precisa de nada disso. A piscina está ali, põe um cara que entenda do negócio para administrar aquilo com uma boa equipe, falaram no Ricardo Prado, que é um bom nome, e abre aquilo com escolinha de natação para a pessoa nadar. Eu tive em Tóquio agora também, a piscina olímpica, qualquer cidadão pode usar, paga parece que $3, nada. E além disso, tem aulas de professores, tal. Então não precisa de pensar muito, abre aquela piscina para o povo nadar, como é o exemplo de Ibirapuera aqui. Quer dizer, você tem professores para níveis de pessoas que estão começando, níveis mais altos e tal. Abre, não precisa de consultoria americana para saber o que fazer com aquilo. E o Engenhão, que era a grande pista de atletismo, é utilizado pelo futebol, quer dizer, foram elefantes brancos que a prefeitura queria se livrar. Então, alugou para o Botafogo, para o Marinharia por mês, e agora, eu estava vendo a Malrin essa semana na televisão, e ela dizendo justamente isso, que a grande pista de atletismo que nós temos, há outras, mas aquela feita especialmente para os jogos, que naturalmente deve ser a melhor, a mais moderna, não se pode usar. Tem que pagar para o Botafogo, que virou dono do lugar. Então, o legado que ficou para o povo é nenhum. Se houver uma mudança na forma de utilização desses 3, eu acho que aí sim nós podemos dizer que houve algum legado, mas por enquanto não teve nada. E os outros eu nem falo, porque foram feitos e acabaram. Hoje em dia, se você for atrás... Não tem mais. Não tem. A gente já volta.
Roberto Murray Neto, você querendo conversar conosco, entra aí neste endereço www.espn.com.br/Juca Entrevista e você sabe a nossa programação, você vê a hora que você escolher para ver nesse outro endereço, www.espn.com.br/360. Doutor Alberto Murray Neto, que eu insisto, reitero, é membro do Comitê Olímpico Brasileiro, um membro crítico do Comitê Olímpico Brasileiro, uma rara voz serena, porém crítica e crítica com profundidade. Não se trata de ser um movimento de oposição ao COB, nem tem pretensão de ser presidente do COB, doutor Alberto? Não, mas eu acho que, pelo bem, eu sempre fui a favor da limitação de mandatos. Antigamente, não quero ficar falando muito disso, mas quando meu avô era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, você mesmo disse, ele ficou muito tempo, mas a lei que prevalecia no Brasil era de 4 anos por uma reeleição para as confederações. Nada contra os presidentes de confederações, eu tenho amigos presidentes, pessoas que eu acho que fazem um bom trabalho, e eu não sou desse negócio que atleta é bom, dirigente é ruim. Eu acho que tem gente boa e gente ruim em todo lugar, mas eu acho que a renovação é importante. Quanto ao Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem que seguir as normas do Comitê Olímpico Internacional, na minha opinião. Eu hoje sou a favor de ser feito aquilo que o Jacques Rogge fez. Ele limitou o próprio mandato. É uma reeleição e acabou. Claro. Eu acho que essa linha deveria ser seguida hoje. Todo mundo que passou por lá, eu acho que deixou a sua contribuição, assim como a atual gestão está deixando, mas é necessária uma renovação. Eu, obviamente, não tenho pretensão nenhuma, mas tenho um nome que eu acho que é uma pessoa fantástica para assumir qualquer posto na área esportiva nesse país. Quem é? É o Lars Grael. Eu não tenho autorização dele para falar disso. Ele fica bravíssimo quando se fala disso. Talvez ele fique bravo comigo. Ele fica, comigo já ficou uma vez. Ele falou assim, além do mais, isso me queima. Mas eu estou dizendo, até porque ele não pode. Claro. Se você ler o Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro... Ele não é membro... Por mais de 5 anos. Então só pode ser candidato quem seja membro por mais de 5 anos. E tem que ser indicado por um número X de confederações que acabam fazendo... Mas o Lars podia ser um bom ministro. O grande problema, eu vou dizer isso aqui sem nenhum desrespeito às pessoas que estão ocupando os cargos de ministro. Ninguém entende absolutamente nada de esporte. Não, até agora não tivemos nenhum. E eu acho engraçado que político serve para tudo, né? O ministro anterior, que fez a lei Agnello Piva, o ministro Agnello, ele estava no esporte, hoje ele está na Anvisa. Quer dizer, o político é especialista em tudo, sempre. Ele serve para o esporte, serve para tratar de medicamentos. Saiu do PCdoB, foi para o PT para ser candidato a governador do Distrito Federal. O esporte foi um mero trampolim, né? O que acontece, não que eles tenham más intenções, mas eles não entendem e entram nessa coisa toda de Jogos Olímpicos e aí ganham destaque. Viram papagaios de pirata, né? O ministro foi a Pequim e aí ele volta entusiasmado, não, vou fazer a mesma coisa. Ele indo lá, será que ele não vê? Olha, eu não tenho condições. 40 bilhões não tem para fazer. Eu estou com o orçamento da União aqui. Tá. O orçamento do esporte é o menor, está junto ali com o do... da cultura, não é isso? Do planejamento. Tá, que é um ministério, claro, meramente burocrático. Claro. O da cultura é um pouco maior. Vai tirar esse dinheiro da onde? Vai dizer, não, da iniciativa privada. O PAN 2007 era para ser da iniciativa privada, mas não teve dinheiro da iniciativa privada. Dinheiro público eram 400 milhões de reais, foram 4 bi. Então, porque num determinado momento a prefeitura e o Estado não puseram dinheiro, encostaram puseram a faca na garganta do governo e falaram, agora ou você faz ou fica ruim. Isso. Né? Coisa que em 75 não foi feita. Em 75 o governo não cumpriu a sua promessa, o Comitê Olímpico Brasileiro foi lá e disse... Não temos condição. Não temos condição. Ainda houve uma... Isso para o PAN, né? Isso para o PAN de 75. Seria em São Paulo. Seria em São Paulo. E houve... agravado por uma crise de meningite? Na realidade... A ditadura abafou? Eu vou lhe dizer isso. Não, a ordem que foi dada foi a seguinte, não, então você tem que ir lá e dizer que é meningite. Ah, tá.
E foi o que foi usado, mas não foi exatamente a crise de meningite, que não podia dizer que era falta de dinheiro. Tá. E foi o que foi falado com transparência. Quer dizer, não teve, cancelou o PAN, foi uma coisa ruim para o país, mas não houve esse negócio de enfiar a faca na goela e dizer agora faz e sei lá quantos por cento, eram 1000% a mais. Sim. Então, um absurdo que foi feito. Eu queria dizer o seguinte, parece que houve agora uma medida provisória liberando 85 milhões Sim, para a campanha. Para a campanha, para fazer toda a propaganda, o marketing, eu o planejamento. Eu vivi isso por dentro, eu sei como funcionam as coisas, a eleição e tal. As chances do Brasil são reduzidíssimas. Ainda estava conversando, eu tenho um grande amigo na candidatura de Tóquio e ele me dizia que ele não considera o Rio de Janeiro competidor. Ele compete com Madrid e Chicago. Rio de Janeiro talvez passe da primeira rodada por um arranjo político, porque a América do Sul pode votar junto no primeiro, mas no segundo rodada de votação, aí eles vão realmente para as melhores candidaturas. E existe uma questão aí do patrocinador também, porque no momento em que você ganha a sede, assina um contrato e o Comitê Olímpico Internacional assina com os patrocinadores. Os patrocinadores não podem correr o risco de ter uma Olimpíada que venha a ocorrer, possa a não ocorrer ou que venha a ocorrer mais ou menos, porque é muito dinheiro envolvido. Então eles vão dar a Olimpíada para uma cidade que seja um país de primeiro mundo, estável e que não corra risco. O México fez. O México fez quando não existia todo esse aparato de patrocinador por trás. Uhum. Hoje em dia o comprometimento com os patrocinadores é muito grande. Eles não podem correr esse risco. Mas veja só, 85 milhões para uma campanha que provavelmente não será vitoriosa, é mais do que a receita total que foi aplicada no esporte em 2007. Não há dados claros sobre isso. Cada site, o site de contas abertas, diverge um pouco disso, mas isso aqui é do próprio site do Comitê Olímpico, numa apresentação que fez para o Ministério do Esporte, onde a receita total de 2007, ano pré-olímpico, foi de 84.956.905,90. Pasme, mas o total aplicado no comitê foi de 42 milhões, 31 mil e pouco, contra 37 milhões para as confederações. Fica a metade, mais da metade. Mais da metade fica no COB. O esporte escolar, que é onde nós devíamos trabalhar, ficou com 7 milhões. O esporte universitário também, que deveria ser trabalhado, ficou com 3 milhões. Aí você vai aqui ver assim, manutenção da entidade, 22 milhões, quase 23 milhões. É caro. O que é manutenção da entidade? Passagens, primeira classe, almoços e jantares, representação, né, doutor Roberto? Aí 23 milhões. Que o presidente Nussmann precisa manter um certo nível, porque ele não pode ter uma vida que não seja... Sabe o que seria melhor? Sim. Se acabasse com essa hipocrisia e colocasse, bom, o presidente da entidade pode receber. Tá, eu também acho. E aí pronto. Claro. Vivia dentro da sua verba de representação. Exatamente. E é justo que tenha um salário até de um equivalente ao presidente de uma multinacional, né? Dados os interesses e os negócios que o esporte hoje alavanca. Estou de plena acordo.